A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu carinho, o meu amor, a minha consideração, a minha reverência ao Todo-Poderoso, Soberano, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar, quero deixar o meu abraço a você que é inscrito no meu canal, a você que se inscreveu agora recentemente, né? Meus amigos, minhas amigas, que a gente se encontra ali no centro de João Pessoa, ali no parque, Parque Solano de Lucena, né? Também conhecido como Lagoa, nas lojas, né? Nós não vamos citar o nome para evitar direitos autorais, mas o meu muito obrigado a vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, rica e abundantemente, né? Entendeu? E que Deus possa mandar bastantes clientes para que vocês possam ter uma vida íntegra e digna diante de Deus e diante dos homens, tanto materialmente como espiritualmente. Eu quero trazer uma passagem bíblica que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, do 1 ao 7, que fala sobre o rio da água da vida, né? Vamos colocar esse tema, entendeu? Aqui não tem nenhum tema sugerido, porque está falando da Nova Jerusalém, então são várias partes, né? Tem alguns subtemas, né? Mas eu quero começar do 22. O 22, ele vai começar falando do rio, da água da vida. Por isso eu quero colocar esse tema, o rio da água da vida, que não será literalmente, mas espiritualmente, né? Espiritualmente falando, o livro de Apocalipse, uma revelação que João recebeu na ilha de Patmos, né? Foi levado aos céus, ou o Senhor veio até ele. Eu sei que ele gravou todas as coisas e registrou a suma, ou seja, o resumo daquilo que o Senhor passou, né? Tudo que ele entendeu, ele escreveu e está no livro de Apocalipse, ou livro das revelações também chamado, pode ser chamado também livro das revelações, que é importantíssimo para nossas vidas. É um livro que salva e que liberta, né? Hoje em dia é muito difícil de ser pregado. Algumas pessoas, porque para pregar esse livro precisa estudar muito, né? Teologia, precisa fazer pesquisa, enfim, precisa se consagrar, pedir a Deus, ser humilde, se considerar menor do que seu próximo, para Deus abençoar e você poder trazer uma palavra que chegue pelo menos a 10%, né, daquilo que deveria ser, porque deveria ser melhor. Mas nós não somos perfeitos, nós somos limitados. Só quem é perfeito é o Senhor Jesus. Mas se ele deixou o livro escrito, então é para ser pregado. Tem algumas pessoas que dizem, pode não pregar o livro de Apocalipse não, que é pecado. Pecado é você beber e fumar, né, e viver pecando o resto da sua vida. É pecado. Mas ler a Bíblia Sagrada, não, pode ler todos os livros. Nenhum é pecado. Pois bem, diz assim a palavra do Senhor. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, né? Vocês sabem que o trono de Deus também é do Cordeiro, porque o Cordeiro é Jesus Cristo, que ressuscitou após a morte, subiu assento aos céus e está assentado à direita do Pai, no trono. Entendeu? Os dois se assentam juntos, né? E o Espírito Santo está conosco, nos consolando. Nos consolando. Cada um tem seu papel, né? Jesus veio, morreu e nos salvou. O Espírito Santo ficou para que não
substituiu o lugar de Jesus Cristo para que não ficássemos órfãos. E Deus Pai controla o universo, né? Se tornou-se Jesus Cristo herdeiro de todas as coisas e controla o universo. Sustenta o mundo, todo o mundo, todos os países, com apenas a palma da mão direita. Amém, meus amados irmãos? Conta as estrelas, chamando pelo nome de cada uma delas. Só Deus pode fazer isso, né? Mas vamos lá. Versículo 22, vamos ver aqui a exegese desse rio da água da vida. O que diz, né? O rio da água da vida simboliza que a nossa salvação, a salvação, você sabe, é pela graça mediante a fé. É o dom gratuito de Deus, que nós não merecíamos, mas que Ele nos deu, por causa da sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Dura para sempre e se renova a cada manhã. Amém? Então, simboliza a nossa salvação, foi iniciada e consumada por Deus e pelo Cordeiro. Então, a salvação, ela foi iniciada por Deus, enviando seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E por Jesus Cristo, por ter aceitado e obedecido ao seu Pai e morrido por todas as nações, tanto boas como ruins. Ele tem o pecado de todas elas. Se você for até ele, pode ter certeza de uma coisa, que ele lança tudo no mar do esquecimento. E mais ninguém vai se lembrar. Nem ele mesmo se lembra. Ele perdoa mesmo, de verdade. Não é como homem não, que é de boca para fora. Não todos, toda regra tem exceção, né? Mas tem alguns que não perdoam. Diz que perdoa, mas não perdoa. A verdade é essa, né? Então, vamos lá, continuar aqui. O rio da graça procede do trono de Deus e do Cordeiro e fluirá por toda a eternidade, né? Então, é como olho d'água, que nunca acaba a água. Você vai cavando, vai tirando água, vai vindo mais água, quanto mais você tira, mais vem. É o rio da água da vida, você entendeu? Que é o rio mais lindo do mundo, né? Este rio é um rio tão importante, mas tão importante, que ele fluirá e existirá e nunca se acabará, eternamente. Vem grande tribulação, vem arrebatamento da igreja, vem grande tribulação, vem bodas do Cordeiro, vem juízo, vem milênio, vem juízo final, vem eternidade, e ele continua fluindo. E aí a eternidade, ela vai para séculos e séculos sem fim. Amém e graças a Deus. E a água do rio da vida sempre fluirá. Nunca faltará água. Não chega conta na sua casa para você pagar. Conta de água, não. É de graça. Quem está lhe dando é o Todo-Poderoso, se você for fiel a Ele. Amém? Se você for fiel a Ele. A luz do reino de Deus não vai mais precisar nem do sol e nem da lua, nem das estrelas. A luz da glória de Deus alumiará ou iluminará o reino. Não chega conta de luz também na sua casa. Você vai ficar livre de conta de água e de conta de luz, se você for fiel a Deus. Amém, irmãos? Se você for fiel a Deus. Então, vamos lá, partir para o versículo de número 2. Vamos para o 2. Eu acho que esse tem mais ou menos para vocês entenderem. Eu gosto de explicar assim, bem simples. Eu não gosto muito de estar floreando muito palavras que você aprendeu lá no curso de teologia, difíceis, que as pessoas não entendem. Se você falar, tem que explicar, porque senão não vai adiantar nada. A pessoa não vai entender e não vai se salvar, não sabe não sabe o que é aquilo, né? Então vamos ser bem simples, dar exemplos simples para que as pessoas entendam
o que está preparado de bom, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, que estão preparados para aqueles que amam a Deus, tanto aqui na terra como lá nos céus. Amém? Vamos para o 2, né? Para o versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produzem 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Entendeu? Então preste bem atenção. Esse versículo é importante. Importantíssimo. Muito importante. Eu vou dar a minha exegese primeiro, depois eu dou a daqui da pesquisa. Preste bem atenção. De uma extremidade à outra do rio há uma árvore, a árvore da vida. Essa árvore da vida já esteve aqui, no jardim do Éden, que era do que nós ia alimentarmos para vivermos eternamente. Mas como Adão, ele desobedeceu e comeu do fruto que simboliza a desobediência do bem e do mal, que fez ele abrir os olhos para o pecado e também nos tornou pecador nele, só saímos do pecado de Adão se entregarmos a Jesus. Entendeu? Então essa árvore ela estava no jardim do Éden. Por isso que o Senhor expulsou Adão, expulsou Eva e colocou anjos, né, com espadas flamejantes. Assim, elas ficavam girando, né? Girando, porque se alguém entrasse, morria. Não podia comer da árvore, porque senão viveria eternamente. Essa pessoa que comesse dessa árvore. Então Deus transportou ela para o seu reino. Para o seu reino. Né? Então essa árvore, ela dá 12 frutos. Entendeu? Cada mês ela dá um fruto. Você entendeu? E toda árvore tem folha. Eu nunca ouvi dizer que uma árvore não tem folha. Aí diz aqui que as folhas são para remédios. Que remédio se faz com folha? Chás, né? Chás. Porque não vai passar. Porque tem pessoas que vai com o corpo glorificado. Morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Né? Mas e as que vai ser arrebatada viva? Elas vão precisar se alimentar. Né? E aí? Creio que se é um fruto para todas as nações, é um pedacinho bem pequenininho para cada um. E é o suficiente. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. Não é do homem, não. É de Deus. Né? Nós não estamos falando do homem que chega, vê o frango assado em cima da mesa, come todinho, não está nem preocupado se tem mais alguém para comer. Não. Deus, ele divide com todo mundo. E dá tudo certo. Porque ele é todo-poderoso. Em tudo de Deus há bênçãos. Em tudo que Deus faz há bênçãos espirituais e há bênçãos materiais. Tudo que Deus faz é correto. Ele é inerrante e ele é infalível. Deus não erra nunca. Jamais. Agora você me pergunta, e o fruto, para que serve? A folha serve para fazer chá, que é o remédio. E o fruto para a alimentação. Para a alimentação. Certo? Então, veja que coisa linda. E se acontecer, e nós não ia precisarmos morrer, não. Ter medo da morte, como a gente tem, né? Quem é que não tem medo da morte? Todo mundo tem. Principalmente se não tiver na presença de Deus, é que tem mesmo. E quando uma pessoa já está ficando velhinho da família da gente, que a gente fica pensando, meu Deus, quando é que vai acontecer? Que só quem sabe é Deus. E a gente já fica já preocupado. E até a gente mesmo que é jovem, a gente não sabe não qual é o dia que vai não. Né? Que está mais novo, né? Jovem não, que eu não vou dizer, eu estou com 58 anos, já estou coroa, mas estou mais novo do que uma pessoa com 84 ou com 90. Não é verdade? Mas às vezes o mais novo é primeiro que o mais velho. Isso aí é o propósito de Deus. Vai no dia que Deus fez aquele propósito. Eu creio também que Deus pode mudar de posição. Isso aí depende de algumas coisas. Por exemplo, Deus fez um propósito para a vida de alguém, mas alguém está firme na presença do Senhor, mas vai sair, aí Deus vai, prepara e leva, porque tem que ir para o céu, porque foi predestinado para a salvação, e aí Deus não vai deixar ele se perder. Você está entendendo?
Agora, se não foi escolhido, se não foi preparado, se não ama a Deus, se blasfema contra Deus, se não faz a obra, se não prega, se não louva, né? Tudo em espírito, tem que ser tudo em espírito. Em espírito e em verdade, como verdadeiro adorador que ama a Cristo. Não importa o que passou, que você vê lá no passado, esqueça. Tudo que você fez no passado, deixa para lá. Lembre só comendo ervas amargas, para você não fazer de novo. Viva o futuro em Cristo. Seja feliz, bem-aventurado. E programe o futuro. Programe o futuro. Em Cristo. Em Cristo. Dentro do propósito dele, não do seu. Mas você tem que programar, é claro. Nós somos seres humanos, somos inteligentes. Você está entendendo? Nós somos inteligentes. Nós somos um organismo vivo. Um organismo vivo. Então, se nós não temos condição nem de programar o nosso futuro, de organizar a nossa vida, não é verdade? Ué, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? E como é que nós podemos dizer que somos a igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor é organizada. Entendeu? Tem que ser organizada. Fazer o máximo para agradar a Deus, através da organização. Pois bem. Então está aqui. Produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então vamos para a exegese. Para a exegese do versículo de número 2. Versículo número 2. A segunda exegese, né? Então vamos lá. Árvore da vida. Essa seria a árvore proibida a Adão e Eva, que eu já expliquei a vocês. Mas eu vou ler de novo aqui, fica mais fácil para a gente. Depois da queda, Gênesis 3:24. A queda do homem está lá em Gênesis 3:24. Se você quiser ler, leia. Agora está à disposição de todos os justificados. Aquele que aceitou a Jesus, que entregou a sua vida a Jesus, Jesus justificou. É um pecador remido. Amém? Então, está à disposição. Aos justificados. Os ímpios não. Os que não querem Deus não vai ter nada. Os frutos e as folhas destas árvores simbolizam transbordante abundância e a consumação da nossa salvação em Cristo. Trouxe a sua vida e morte por nós. Amém? Então ele veio em vida, nasceu de Maria e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. Mas nos salvou. Só não salva quem não quer. Mas todo aquele que vier até ele, ele jamais lançará fora. Amém? E tudo quanto pedidos em nome de Jesus Cristo, ele lhe dá, se você estiver em comunhão com ele, para que o nome dele seja glorificado no Pai dele. Que tem muita gente dizendo que não existe. Que o Pai de Jesus Cristo não existe, não. Que o Pai de Jesus Cristo é Deus. Né? Meu Deus, né? Falando da Trindade, Pai, a primeira pessoa, Filho, Jesus Cristo, a segunda, e terceiro pessoa, o Espírito Santo. Mas um Deus só um Deus. É inexplicável. Né? Paradoxo. Deus tem coisa que Deus não nos dá. A nossa mente não capta, entendeu? De jeito nenhum, ela não capta. Vamos para o 3, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, lá no reino do céu, né? No rio da vida, né? Na cidade santa de Jerusalém. Não haverá nela qualquer maldição. Estará o trono de Deus e o Cordeiro, os seus servos o servirão. Entendeu? Então, não haverá nela qualquer maldição, pecado, fofoca, disse-me-disse. Não tem gente que senta nos bancos só para fofocar da vida dos outros, falar mal da vida dos outros. Cuidado, meu amigo, com o que você está falando. Para com isso, vai ler a Bíblia, você ganha mais. Pode ter certeza disso. Porque lá não haverá maldição, fofoqueiro, entendeu?
nada que é contaminado não entra não lá não. De jeito nenhum. De forma alguma. Né? Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Os seus servos os servirão. Né? Então vamos lá. Exegese do 3, versículo 3. Os servos que o servirão. Né? Literalmente, é porque nós ainda estamos aqui hoje. Literalmente significa isso, estamos ainda vivos na terra. Literalmente, escravos prestaram culto a ele. Nós não damos culto ao Senhor. Agora eu estou pregando, né? Mas eu estou prestando culto ao Senhor, porque pregação é prestar culto a Deus. Apesar de eu não ter louvado, né? Às vezes eu oro para pregar e às vezes não, mas a pregação é prestar culto a Deus. A pregação, o louvor, né? A adoração e a oração. Né? Isso aí, o culto a Deus é esse, que ele se agrada. Ser íntimo dele. Chegar aqui dentro do quarto, ajoelhar, Senhor, eu estou precisando de uma coisa aí, me ajude. Aí Deus, na mesma hora, lhe dá. Tá? Se você está em comunhão com ele, dá. Você é amigo dele, ele disse, não vos chamamos mais de filho, mas vos chamamos de amigo, porque o filho muitas vezes não confidencia o segredo, mas o amigo verdadeiro, ele leva para o túmulo, mas não conta para ninguém. A verdade é essa. Né? Vamos lá. Então, os servos servirão. Aqui na terra, chamado também de escravos, presta culto a ele. No reino eterno, a plena soberania de Deus e de Cristo será aceita com júbilo. Assim cumprirá a petição de Mateus 6, 10. Vamos ver o que diz, né? Vamos ler aqui. Mateus 6, 10. É importante a gente ler. Mateus 6, 10. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que é o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso. Entendeu? É a oração do Pai Nosso. Então, o reino de Deus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, se você é servo, tem que ser servo na terra primeiro, para alcançar os céus. Para alcançar os céus. Para subir, primeiro tem que descer. Você entendeu? Para ser exaltado, primeiro tem que se humilhar. Tem que se considerar menor do que o seu próximo. Nada de autossuficiência. É porque eu sou tal, eu sou melhor. E tem pai que trata um filho melhor do que o outro. A verdade é essa. Aí vai pedir perdão a Deus, porque você está errado. Entendeu? Está super errado. Super errado. Vamos lá para o versículo de número 5. Não, 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Amém? O nome dele. Você vai contemplar a face do Senhor. Porque você não vai chegar lá no reino de Deus, você não vai se salvar. Então você vai ver a face de Cristo. É face a face. Mas para isso você teve que ser fiel aqui. É renunciar aos pecados, cachaça, bebida, cigarro, tudo que não presta. Jogar fora. Para você contemplar a face do Senhor. Contemplarão em toda a Bíblia. Se nega a possibilidade do homem pecador contemplar a face de Deus. Êxodo 33, 20. Amém? Em Cristo, porém, já não existe mais condenação. Amém, irmãos? Então aqui na terra o povo diz que nada, que ninguém vai ver a Deus. Tem uns que dizem que Deus nem existe, Cristo nem existe. Mas existe sim, irmãos. Agora, no Antigo Testamento. Então veja só, preste atenção. Contemplarão
É a face, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O nome dele. Então, o versículo de número 4, versículo 4, né? Contemplarão a face. Você sabe, no Antigo Testamento ninguém conseguiu ver Deus, né? O único que viu de relance foi Moisés, mas só a sombra. Mas Deus mesmo ninguém nunca viu. Ninguém nunca conseguiu ver Deus. Mas nós vamos ver Deus quando nós partirmos desse mundo em Cristo Jesus. Aí nós contemplaremos a face de Deus em Cristo. A face de Deus em Cristo. Porém, já não existe mais condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Amém? Ele disse isso aos Hebreus. Olha, mostra-nos o Pai. Pronto. Foi Filipe que fez essa pergunta, não foi? E aí Jesus Cristo disse assim: quem me vê, vê o meu Pai. Então, se você vê a Jesus Cristo, você viu a Deus. E nós vamos ver a Deus em Cristo Jesus quando chegarmos no reino dos céus. Amém? Versículo de número 5. Isso é Apocalipse, viu, irmão? Revelação que João, o amado, que Jesus chamava o meu amado, né? Recebeu do próprio Jesus Cristo. O 5 para a gente encerrar. Depois a gente continua no 6, que já é um outro subtema. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o século, e reinarão pelo século dos séculos. Então, que eu até expliquei sobre isso no começo, não sei se vocês lembram, né, que a gente não vai precisar pagar conta de água, nem de luz, nem de telefone, nem de internet, não vai precisar nada disso, nada. Lá é santidade, o que precisa lá é de santidade. É disso que nós precisamos. É viver uma vida santa e digna diante do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, o que eu tenho a dizer a vocês, depois de terminarmos de pregar essa passagem bíblica 22, do 1 ao 5, é o seguinte: é que nós devemos permanecer fiéis a Deus, para que possamos alcançar essa tão sonhada salvação, para que possamos contemplar esse tão esplendoroso e esperado momento de ver Jesus Cristo face a face, de conhecermos o reino do céu, que as ruas são de ouro, os muros de cristais, de ver os anjos e os anjos nos veem. Eles têm curiosidade de nos conhecer e nós também temos curiosidade de conhecer eles. Mas primeiro a gente quer conhecer Jesus, né? Que foi quem nos salvou. E é o único que nós podemos dar adoração. Não há mais ninguém, só a ele. Nem os anjos podem ser adorados. Se alguém for adorar um anjo, ele manda levantar. Levanta, porque toda a honra e toda a glória é para o meu Senhor Jesus Cristo e não para mim. Amém, irmãos? Então, o nosso tema será o rio da água da vida, Apocalipse 22, do 1 ao 5, né? Do 1 ao 5. Mas depois nós vamos trazer mais 2 subtemas que tem aqui, que vai até o 11, do 6 ao 11, no próximo estudo. Que Deus os abençoe. Forte abraço do seu irmão, na fé, do seu amigo, pastor Cleomar.